Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre a crise climática e os desafios e estratégias na gestão de riscos de desastres. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos José Agnello de Andrade, que é doutor em Antropologia Social pela USP e pesquisador do FGV-SES, e Leia Lameirinhas, que é mestre em Geografia Humana pela USP e pesquisadora do FGV-SES. Obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado pelo convite. José, a gente tem aí desastres muito importantes, né, que aconteceram pelo menos nos últimos 4 anos, aí, Rio Grande do Sul, São Sebastião, Petrópolis, Franco da Rocha. Tem aumentado esses desastres? Sim, Érica, a gente já sabe há algumas décadas, né, que as mudanças climáticas têm provocado tanto o aumento da intensidade quanto da frequência de eventos climáticos extremos, né? Seja extremos positivos de chuva, como a gente chama, tempestades, né, que ocasionaram esses desastres que você mencionou, né, o que tem relação com eles. Mas, por exemplo, se a gente vê a situação no norte do país, né, com as secas que estão acontecendo lá, também tem uma relação muito forte com as mudanças climáticas, né? E qual que é a importância aqui no Brasil, né, que é o tema do estudo de vocês, da defesa civil no gerenciamento de risco relacionado às mudanças climáticas? Já é um consenso de que as mudanças climáticas estão aí, elas já estão acontecendo, né? Seus impactos já são vistos. Então, a agenda que nas últimas décadas estava muito dedicada à mitigação, que seria então o gerenciamento, né? A tentativa de diminuição da emissão de gases do efeito estufa, né? Para tentar mitigar os efeitos da mudança climática, ela é super importante. Mas é preciso que agora a gente tenha um enfoque naquilo que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas, porque os efeitos já estão acontecendo há décadas. Então, a Defesa Civil ela tem uma participação muito importante justamente na adaptação, e parte da adaptação às mudanças climáticas de respeito à gestão dos riscos que são causados por essas mudanças, né? Agora, Leia, apesar da importância, né, da defesa civil, os governos municipais encontram ainda desafios aí para uma atuação do órgão em linha com as diretrizes nacionais, né? A gente tem uma pesquisa que mostra que 30% dos municípios de pequeno porte afirmam não possuir coordenadoria municipal de proteção e defesa civil. Faltam equipamentos básicos como rádio, telefone, veículos, né, em muitos municípios. O que a gente pode fazer diante dessa falta de infraestrutura? Sim, Érica, esse é um problema muito sério, né, em todo o Brasil, tanto nos pequenos, nos médios e nos grandes municípios também, mas especialmente nos pequenos e médios. A gente tem dados do IBGE de 2017 que 60% dos municípios no Brasil não possuem estrutura para planejamento e atuação em defesa civil. E menos de 1/4 dos municípios têm seus plano-diretores, que é o instrumento máximo, né, de planejamento urbano, um olhar para a prevenção a enchentes e enxurradas, por exemplo. Então, esse é um desafio muito grande nos municípios brasileiros, que a gente ainda precisa avançar muito, e na pesquisa a gente identificou alguns eixos de atuação que poderiam, né, melhorar essa realidade. O primeiro diz respeito a investimentos em infraestrutura, e aí entendendo que não só o poder público municipal pode dar aporte, mas também buscar aporte dos governos estaduais e do governo federal, que tem estruturas de defesa civil também é um elemento importante. Pensar em capacitação e formação contínua, porque além dos equipamentos é preciso ter equipes capacitadas para lidar tanto com ações de prevenção quanto em situações de emergência, isso é fundamental. E nesse sentido também, uma perspectiva de atuação com autonomia e continuidade de ações da Defesa Civil também é muito importante. E aí, José, vocês fizeram, né, uma pesquisa em 3 municípios, né, que vocês apontam aí na revista GV Executivo, sobre as estratégias e os desafios na gestão dos riscos climáticos, né? O que vocês avaliaram e quais são os resultados desse estudo? Nós fizemos essa pesquisa em Franco da Rocha, Itabuna e também Petrópolis, né? Nós ouvimos cerca de 143 pessoas, foi uma pesquisa em que nós fomos a campo, fizemos uma série de entrevistas tanto com a gestão pública municipal, com pessoas especialistas também da academia e outros centros de pesquisa que tinham conhecimento sobre o território aprofundado, e também com pessoas da sociedade civil dos municípios que têm alguma atuação em algum movimento social relacionado a esse tema.
além da revisão de literatura, né, sobre o caso. Então nós fizemos uma série de oficinas, de entrevistas individuais para buscar com quem está na linha de frente, né, e conhece bem os territórios, quais são os principais desafios que os municípios estão enfrentando e também quais eram as estratégias que se mostraram eficazes depois, né, da ocorrência de alguns desastres que marcaram esses territórios, esses municípios, quais foram as estratégias adotadas e quais foram os seus resultados, né? E quais são os resultados desse estudo? A gente avaliou as possibilidades, né, de estratégias que se mostraram eficazes a partir de alguns eixos. Eu vou enumerar aqui para vocês porque foram muitos, né? Então a gente pensou especificamente sobre o papel da defesa civil, quais seriam os melhores arranjos e formas de governança, gestão de dados e da informação, instrumentos de planejamento, a origem de recursos e formas de investimento, políticas de habitação e também a participação em mobilização social. Tratando especificamente, por exemplo, dos arranjos de governança, o que se indicou, né, como uma estratégia fundamental é a configuração de arranjos que sejam o que a gente chama de multiator e multinível. Multinível no sentido de que ele compreenda a participação de entes federais, estaduais e municipais na construção dessa governança, mesmo que voltada para o município, para um território, para uma região específica. E multiator é que ela tem a participação de agentes diferentes, inclusive da sociedade civil, né? A gente tem a compreensão clara, e isso é o que a literatura aponta também, que a gestão de riscos de desastres é uma agenda que tem que ser transversalizada, seja na gestão municipal, estadual ou federal. Diversas secretarias, elas têm uma corresponsabilidade junto com a Defesa Civil também de pensar adaptação e resiliência para o seu município dentro dos seus setores de atuação. Porque muitas vezes a população acaba tendo que agir e a Defesa Civil às vezes não consegue nem chegar, né, em algumas regiões que são mais de difícil acesso, dependendo da tragédia. Quer dizer, a população põe a mão na massa, né? Exatamente. A população é a primeira a lidar com uma situação de emergência. E esse reconhecimento traz a importância de trazer essas pessoas que estão em áreas de risco de desastres para dentro da gestão de riscos, para dentro das políticas públicas e para um diálogo que seja permanente, que seja constante com essas pessoas, para elas estarem preparadas também e poderem auxiliar na prevenção, diminuindo os riscos ou diminuindo os impactos num momento de emergência. E aí, nesse sentido, a gente tem um instrumento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que são os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que são justamente esse espaço de articulação entre a defesa civil municipal e essas comunidades em áreas de risco, pensados para serem espaços perenes de construção, monitoramento e avaliação de ações e políticas. O FGV-SES criou em 2022 o programa Adapta, que tem enfoque na participação social, né, na justiça climática. Como é que funciona esse programa na prática? O programa Adapta, ele vem de uma experiência de um projeto grande que a gente realizou na FGV-SES junto com outras escolas da FGV, que foi um diagnóstico de danos socioeconômicos do rompimento da barragem de Fundão, Mariana, Minas Gerais, né, que é um dos maiores desastres aí da história do Brasil. E durante 4 anos, então, a gente ganhou uma experiência muito grande de olhar para desastres, para como lidar com as consequências de um desastre e fazer isso de maneira participativa, em diálogo com a população atingida. O FGV-SES, há mais de 20 anos, já vem trabalhando com questões ambientais e tem uma experiência muito larga em mudanças climáticas. Então, a ideia do Adapta vem de juntar essas duas experiências e a gente conseguir ter um olhar mais aprofundado sobre a adaptação, nesse contexto de aumento de frequência e intensidade de eventos extremos. Então, a gente vem... O primeiro projeto de fôlego que a gente fez foi esse que a gente está conversando com você agora, e a partir dele a gente vem fazendo outros projetos de apoio a municípios para o fortalecimento de capacidades para a gestão de riscos e adaptação e resiliência. Também temos um aporte junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas para o Plano Clima Adaptação, que está em elaboração, especialmente olhando para as soluções baseadas na natureza, a adaptação baseada em ecossistemas. Também criamos um checklist, que é uma ferramenta de mensuração da maturidade de municípios para essas agendas. Então, a gente vem em diversos projetos, de diversas formas, tentando se aproximar de quais são as principais lacunas e quais os principais aprendizados e boas práticas para melhorar a gestão de riscos, a adaptação e a resiliência no Brasil.
E a importância, né, da governança, né, e da integração de vários órgãos do governo, sociedade, para implantar essas estratégias de gerenciamento de riscos, né? Como é que a gente pode avançar nessa pauta com todas essas informações? Sim, é um problema super complexo, né? A gente estuda, tenta, né? Faz a pesquisa aplicada, mas são muitos desafios. Mas acho que um dos pontos centrais tem a ver com isso que o José acabou de colocar, de entender também a pauta da adaptação às mudanças climáticas como uma pauta do chamado desenvolvimento, como uma pauta de ampliação de direitos, para diminuição de desigualdades e redução de vulnerabilidades. E aí, nesse contexto, é importante uma atuação justamente que seja tanto do poder público das diversas esferas e dos diversos setores, quanto da população, da sociedade civil em geral, e também das empresas, né, que a gente sabe que podem ter um papel aí nesse debate. Num país como o Brasil, hoje a gente sabe que só 2% do financiamento para adaptação vem do setor privado, então tem um espaço aí para uma contribuição maior, mas sempre voltado a um olhar para o que é público, né? E quem quiser mais detalhes sobre esse assunto pode ler o artigo na revista GV Executiva, e tem um relatório também, não é isso, Leia? Isso, tem um relatório que é da pesquisa mais ampla, que traz os 3 casos que o José citou e também um aprofundamento de olhar que a gente fez em Salvador, olhando justamente para a relação da defesa civil com comunidades em áreas de risco e a importância da participação social, então tem uma sessão também lá sobre isso, tem detalhes da metodologia, de como a gente construiu a pesquisa, e ele chama Aprendizados e Desafios para a Gestão de Riscos de Desastres relacionados a extremos de chuva em municípios brasileiros. Está disponível no site da FGV-SES para consulta pública para todo mundo que se interessar. Quer dizer, informação aqui não falta, né? Muito obrigada pela participação, José, obrigada, e obrigada, Leia. Obrigada, Érica. Até um próximo episódio.